Oi, sejam bem-vindos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 11 anos de idade e faltava poucos meses para eu fazer 12. Sempre fui uma criança meio estranha. Desde cedo eu via coisas e isso me deixava com muito medo, ao ponto de nem levantar da cama para ir ao banheiro de madrugada. Mas nesse dia foi diferente, porque eu tinha tomado muito refrigerante. Eu me lembro que eu levantei da cama, olhei a hora no celular da minha irmã, que ficava do lado da cama dela, em cima de uma escrivaninha. E era exatamente 3 da manhã. A nossa casa era uma casa bem pequena, sabe? Uma casa simples, de interior. E só tinha um banheiro. E esse banheiro ficava no quarto da minha mãe. Eu tava com muito medo de ir sozinha. Até pensei em chamar minha irmã, mas eu mudei de ideia e resolvi ir sozinha, mesmo com medo. Eu passei pela sala e cheguei na cozinha. Foi o máximo que eu consegui ir. A porta do quarto da minha mãe dava para a cozinha. E quando eu estava entrando no quarto dela, porque ela sempre deixava a porta aberta, então era só entrar. E quando eu estava entrando no quarto, eu olhei e vi algo muito horrível que me deixou tão apavorada. Eu fiquei com tanto medo. Eu nunca senti tanto medo na minha vida igual aquele dia. Era algo animalesco. Parecia com um cachorro magro e horrível. Ele não tinha pelos, era só pele e osso. A pele era da cor marrom claro. Tinha olhos grandes e bem redondos. Eram vermelhos, muito vermelhos, cor de sangue. E ele era enorme, com uma boca bem grande. Tinha uma língua comprida, fina e bifurcada. Nossa, e aquela coisa horrível estava em cima da minha mãe, com a boca aberta, e escorria baba e caía em cima do cabelo da minha mãe. Eu me lembro muito bem disso. E eu fiquei ali, parada, congelada. Eu não conseguia me mexer. Eu sentia como se tivesse alguma coisa me prendendo, me segurando muito forte, como se fosse um peso. E eu fiquei ali parada, vendo aquele bicho aproximar a língua da cara da minha mãe. Foi quando de repente eu senti um alívio, como se aquilo que me prendesse tivesse me soltado. E eu suspirei, eu soltei um de alívio, sabe? Um suspiro de alívio. E foi quando do nada, aquela coisa horrível, aquele bicho horroroso olhou pra mim. Quando ele olhou pra mim, eu senti tanto medo e ele veio correndo em minha direção, com umas patas grandes e magras. E saltou com tudo, com a boca aberta pra cima de mim. Eu fechei os olhos e caí no chão. E eu fiquei ali, no chão, por um bom tempo, com os olhos fechados, apertados, morrendo de medo. Foi só quando eu me senti segura e criei coragem para abrir os olhos, eu vi que eu tava no chão da cozinha, sozinha. Então eu levantei, correndo, olhando para um lado para o outro, fui pro meu quarto. Quando eu olhei a hora, era 3:30 da manhã.
Tinha passado pouco tempo, mas pra mim parecia uma eternidade. Eu senti meu corpo congelado e eu fiquei com muito medo. Sabe, eu nunca contei isso pra ninguém, porque afinal de contas eu era uma criança. Quem ia acreditar numa criança? Ia falar que eu tava mentindo ou que foi um sonho. Mas sabe, tudo bem, porque é apenas uma história.